samaritanos. Os judeus tinham uma rixa com os samaritanos. Eles não se davam, eles não se falavam. Mas qual era o motivo dessa rixa? Se nós analisarmos 2 Reis 17, 24 a 33, nós iremos ver que os judeus pecaram contra o Senhor, né? Pecado de idolatria. E Deus permitiu que o rei da Síria viesse, pegasse os judeus que habitavam em Samaria e os distribuísse para outras nações. Pegou outros povos que habitavam em várias nações e trouxe para que eles morassem em Samaria. Quando os samaritanos começaram a morar em Samaria, os leões começaram a atacar eles. O Senhor mandou leões para atacarem. E eles disseram, o Deus da terra está irado contra nós. E isso chegou ao conhecimento do rei, então o rei mandou chamar um dos levitas que tinha sido levado, né, para outras nações, para ensinar o povo, para que aprendesse a adorar o Deus da terra. Também os levitas constituíram sacerdote de entre o povo. Nós sabemos que só podia ser sacerdote os levitas. Então eles constituíram, pegaram qualquer um assim dentro do povo e constituíram o sacerdote. Igual como se faz hoje aí. Faça ali um curso de teologia, né? Não é como Deus diz, que Deus colocou apóstolos, pastores, mestres, evangelistas, o Espírito Santo constituiu. Não é assim. Então faça um culto ali, faça um curso ali de teologia, forme pastor e pode aí destruir a vida das pessoas. É isso que os samaritanos fizeram, né? Constituíram qualquer um para sacerdote. Então, diz que os samaritanos, eles adoravam o Senhor, eles aprenderam a adorar o Senhor, mas também eles não largaram os seus deuses. Então existiu o culto misto dos samaritanos. É por esse motivo que os judeus não se davam com ele. Analisando essa questão, vemos que hoje existe um culto misto dentre os evangélicos, né? Você sabia que existem igrejas evangélicas aí que comemora as festas judaicas? Existe, por exemplo, tem a festa dos tabernáculos, que Deus mandou os judeus habitar em cabana, eles fazem lá dentro do templo, um bocado de cabaninha, fica todo mundo lá dentro brincando de cabaninha, eles fazem isso hoje. Eles comemoram a lua nova, premissa, colheita, e eles fazem esse tipo de coisa. Eles comemoram essa festa do judeu. Eles estão querendo comemorar as festas do judeu, imagine. Até hoje tem crente que comemora a Páscoa. A Páscoa não era mais para ser comemorada depois que o Senhor morreu na cruz. Os judeus comemoram porque eles não creram no Messias. E essa festa até hoje é comemorada no mundo todo porque vende comida, virou um grande negócio. E tem crente hoje pegando o ovo e dando filho. Tome filho o ovo da Páscoa. Gente, coelho não bota ovo. E se coelho não bota ovo, aquilo é uma mentira. O coelho era símbolo na deusa Ostara, o deus da fertilidade. E hoje o coelho aí é símbolo da revista Playboy, do motel Playboy. Então, estão pegando logo um símbolo de fertilidade e botando em familiaridade com a criança. Quando ela crescer, por isso está aí as músicas, as vestimentas, as danças, a esculhambação. Então, como é que a criança vai crescer baseado sua vida em uma mentira? Tirar o cordeiro e botar o coelho. E aí, como é que a criança cresce sadia, na verdade, né? Não tem como. E o Natal? Tem crente hoje que comemora o Natal. Tem crente hoje que bota a arvorezinha de Natal lá dentro de sua casa. Também eles têm igreja que eles vão que faz a cantata de Natal. Imagine. Todo mundo sabe que Natal é uma festa que Roma inventou, que adorava o rei Sol. Então eles adaptaram de lá da Babilônia. Então hoje os crentes estão comemorando o Natal, dando os presentes uns com os outros, fazendo amigo secreto. Nós temos um amigo que não é secreto, que é o Senhor Jesus. Ele faz amigo secreto, faz a cantata de Natal. Então é o culto misto dos evangélicos. E o ano novo, amados, né? Tem crente que diz, eu vou romper o ano na igreja. É claro, tem o culto da virada. Então não é mais o culto para adoração ao Senhor, é o culto da virada. Quando o Senhor me converteu, eu tinha mais ou menos uma semana de convertido. Teve os irmãos e irmãs que vieram me pedir, irmão, você tem alguma camisa branca? Eu disse, pra quê? Para romper o ano na igreja? Eu disse, vocês ainda fazem isso? Eles foram embora chateados comigo, porque eu pergunto, vocês ainda fazem isso? Porque isso eu fazia no mundo. Não precisou ninguém me ensinar. Automaticamente eu larguei, porque é uma festa pagã, é costumes pagãs. O que é que eu vou fazer romper? Não faz sentido isso. Não é mudança de ano, é mudança de vida. O Senhor transformou a minha vida. Então eu não tenho mais que basear minha vida. Então eles fazem isso aí, por causa do culto da virada. E o carnaval? Por incrível que pareça, aqui em Salvador tem uma igreja que vai lá, faz trio elétrico. Vai lá, trio elétrico. Tem um bloco chamado Sal da Terra.
Tem um bloco chamado Sal da Terra. Eles vão lá no Pelourinho fazer coisa. Olha, gente, tem uma denominação que bota assim umas tendas em Ondina, em outros lugares, que bota banheiro para orar pelas pessoas. Olha, vem gente demoniada, vem gente com problema, vem crente desviado, recebe oração, vou no banheiro, recebe ajuda. Louvável, louvável isso aí. Mas tem igreja que faz bloco, Sal da Terra, e os crentes vão pular e vão dançar no trio elétrico e pega a música gospel da pita aí e vão cantar e vamos embora. Então fizeram aí aquela de Xuxa Hilari Hilarie, Jesus ama você, e o crente jogou duro lá no carnaval, jogou duro lá no trio elétrico, imagine. Tem outro aí, um pregador, aquele mesmo que fica, meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão. Ele botou uma bateria no púlpito, que era a bateria que irmãos que eram da Mangueira. E botou lá no carnaval essa bateria, que no primeiro dia converteram 500 pessoas. Só se for para o diabo, porque o Senhor disse aos judeus, vocês andam céus e terra para converter um prosélito. E depois que consegue, o transforma em 2 vezes mais filho do diabo do que vós. O cara botou lá, meu irmão, aqui não é pouca coisa não, meu irmão. Aqui é da Mangueira, vá no YouTube que você sabe quem é. Então fizeram lá o púlpito, lá botaram, disse que o pessoal é da Mangueira. Imagine, que coisa, né? Carnaval. E o São João? Existe uma denominação aí que tem uma bicha, não, é uma bispa, diz que é bispa, e o marido dela é apóstolo, eu só conheço 2 apóstolos, esse diz que é apóstolo, e fizeram arraiar São João. Arraiar sem João e com Jesus. As irmãzinhas, os inimigos, fizeram lá roupa rendada, calça jeans com estampa, com não sei o que, com festinha, com não sei o que, pintou o rosto, ficou bigode, fizeram casamento na roça, sabe? É arraial, fizeram arraial, sem João e com Jesus. Então é essa mistura aí que estão fazendo. Também os dias festivos, dia do pai, dia da mãe, eles fazem culto. Irmão, domingo de maio, já sabe, culto das mães, tragam a rosa para oferecer às mães, culto para a mãe, não é mais culto ao Senhor, né? Então, culto para o pai, culto para as crianças. Vamos botar as crianças aqui na frente, fazer um coral bonito para o Senhor, porque o Senhor disse que deixar vir as minhas criancinhas. Então faz o culto das crianças. Então, mas não é mais o culto para o Senhor. Engraçado que o apóstolo Paulo adverte sobre isso, né? Em Colossenses 2,16, ele diz, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova ou sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. As festas judaicas evidenciavam a vinda de Cristo. A Páscoa evidenciava a morte do Cordeiro na cruz. Então, isso era a sombra, que não é mais, porém o corpo é de Cristo. O corpo de Cristo não é para fazer culto místico. Esse misticismo, essa mistura, o corpo é de Cristo, é para adorar Cristo, é para servir a Cristo, não é para misturar. Também Paulo fala em Gálatas 4:8, mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querer ainda escravizar-vos? Guardais dias, meses, tempos e anos, receio que de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Olha como ele diz, como é que vocês estão voltando outra vez? Um dia nós já estivemos lá nessas festas, nessas mentiras, e ele está repreendendo os Gálatas. Vocês estão voltando outra vez a quê? A rudimentos fracos e pobres, e os quais de novo querer escravizar-vos, ou seja, tem que comprar presente tal dia, tem que dar presente para a mãe, tem que dar presente para o pai, tem que dar criança, tem que fazer aniversário, tem que fazer escravizão financeira e emocional. Ele diz, vocês guardam dias, meses, tempos e anos, eu trabalhei em vão para convosco. Olha, o crente que faz isso, é em vão o que a gente ensina a ele em relação ao Evangelho, porque eles não estão guardando o Evangelho do Senhor Jesus, né? É misticismo. E a política, meu irmão, a política está aí envolvida aí nesses lugares, né? Você sabe de uma coisa, que os evangélicos, eles querem tomar o poder. O Senhor diz, o meu reino não é desse mundo. Eles querem tomar o poder. Aí um vota no doido, vota na doida, não sei quem vota, mas eles querem tomar o poder. Eles querem botar um presidente evangélico. Isso que eles querem. Então, não sabe, ensina errado a Bíblia e diz que José foi governador do Egito e Daniel foi governador. Não sabe nada com nada. Pega esse misticismo e fazem isso. Quem quiser ouvir um pouco sobre política, nós temos um áudio sobre política, só sobre isso, sobre política na igreja. Quem ouvir esse áudio e quiser, mande para mim, peça que eu mando esse áudio só sobre política, sabendo que nós, como discípulo, não nos envolvemos em política.
Não há ligação da luz com as trevas, nem Cristo com o maligno. Agora, os evangélicos podem tudo, fazem culto misto, bota lá os políticos no púlpito e diz vote nesse, vote naquele, vote naquele. Tudo pode nesse meio aí, né? E casamento, irmãos? Casamento nesses lugares é uma festa. Eu conheço o crente que já casou 3 vezes. Tem irmão que diz que conhece outro que já casou 5. A Bíblia diz que os adúlteros não entram no reino de Deus, mas nesses lugares entram, né? A Bíblia diz que a mulher casada está ligada ao marido enquanto vive o marido, sendo de outro marido é adultério. Mas lá podem, faz um novo casamento entre aspas, faz um novo adultério com papel passado e tudo. Naquele dia, os adúlteros não vão entrar no reino de Deus. Então, lá tudo pode, porque é culto misto nesses ministérios. Ministério não, nesses cemitérios, que tem até que se diz até os donos chamam até apóstolo, né? O apóstolo Paulo disse que passou fome, sede, nudez e sem morada certa, que não era digno de ser chamado de apóstolo, mas esses homens, bem vestidos, bem engravatados, bem ricos, são apóstolos, né? Nesses cemitérios que eles fundaram. Também tem as pastoras, as bispas, tem até uma chamada apóstola agora, só se for apóstolo, tá? Olha, todas as cantoras, as maiores cantoras aqui no Brasil famosas se tornaram pastora, fundaram as suas minhas, sabe o que é minhas? É o empreendedor funda a MEI, é uma empresa, funda a MEI, empreendedor individual. Elas fundam a minha igreja. Então vá no YouTube, as maiores cantoras aqui do Brasil, as 5 maiores, são pastora agora, né? Eu não conheço na Bíblia pastora, eu não conheço isso, não conheço. A Bíblia diz que a missão da mulher é ser mãe. O que é ser mãe? É só ter filho? Não. Ensina as mulheres mais velhas para ensinar a mais nova, amar o marido, ser boa dona de casa e cuidar dos filhos. Essa é a missão da mulher, está em Romanos. Mas não, as mulheres têm que se tornar pastora, né? É esse que é o problema. Tem até um aí que é ministra e diz que é pastora também. Fala coisa com coisa, mas é pastora, né? Hoje já existe também as feministas cristãs, imagine. Ou você é luz, ou você é treva. E o feminismo é uma ramificação de Satanás que está aí dentro das denominações. Então já existe grupo de mulheres feministas cristãs, existe os cultos das mulheres, existe a Bíblia da mulher, que exalta tudo que as mulheres da Bíblia fizeram. Não é mais para exaltar o Senhor, agora é para exaltar as mulheres, né? Então já tem culto de mistério. Eu conheço que o apóstolo Pedro diz que ia se consagrar ao ministério da palavra e da oração. Não existe culto de mistério, não existe ministério de louvor, isso é mentira. O ministério é da palavra e da oração. Bem, diante desse culto misto dos evangélicos, o Senhor tem um recado para o seu povo. Apocalipse 18:4. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participarem dos seus flagelos. Apocalipse 18:4. Retirai-vos dela, povo meu. Então tem povo de Deus lá dentro que precisa ouvir o evangelho da graça, o evangelho eterno. Precisa ouvir a verdade, precisa ouvir para dizer: saia desse meio. Saia dessa mistura, desse misticismo, saia desse meio, que isso aí não é igreja. Porque em Efésios 4:5 diz: há um só Senhor, uma só fé. Não existe a fé de fulano que bota um copo de água em cima da televisão. Isso é mentira, isso é misticismo. Existe a fé no que está na Bíblia, do que Deus manda fazer, de obedecer Jesus, submeter ao Senhor. Então, amados, como no passado existia o samaritano e existiam os judeus, hoje também existe o discípulo e existe os evangélicos. Os evangélicos é um católico genérico. Os evangélicos é um católico genérico. Essa que é a realidade. Então, ou você é evangélico ou você é discípulo. Você não pode ser as duas coisas, porque há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E um discípulo é aquele que imita o Senhor e o segue e o obedece. Esse é o verdadeiro discípulo do Senhor. Se você tem interesse em compartilhar sobre a graça, entre em contato através do nosso Zap 719 87 76 44 97. A graça e a paz, em nome do Senhor Jesus. Amém.